Olá, boa noite, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Sabias que é possível identificar alguns problemas no fígado através da observação apenas visual dos pés? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar exatamente disso. Ora, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. A temperatura subiu, veio chuva, que é ótimo. Boa noite, António. Viva! Um abraço. Espero que esteja tudo bem. Pum, pum, pum. Se tu és novo aqui, ou novo ou nova, aqui no canal, se quiseres receber sempre uma notificação sempre que eu fizer aqui alguma coisa, vais ao meu perfil, clicas onde diz seguir e depois tens uma opção que diz ver primeiro. Selecionas essa opção e o Facebook avisa-te sempre. Ora, boa noite. Estou a ver mais comentários por aqui. Se calhar o Facebook está aqui com algum problema. Pois é, eu hoje estive a ver um vídeo. Não, estive a ver vários. Estive a ver um vídeo com um médico que eu costumo seguir, o Dr. Eric Berg, esqueci o nome. Ele é naturopata, quiropata, mais qualquer coisa. E ele costuma fazer assim uns vídeos curtos de algumas coisas interessantes. E ele teve a falar, e eu achei interessante, porque só há aqui uma coisa ou duas que eu sabia que dava para detectar. Agora ele falou aqui de 5 ou 6 ou 7 e é sempre interessante. São coisas que nós podemos olhar, podemos ver e podemos perceber se há algum problema no nosso corpo e depois disso, se houver, nós decidirmos que tipo de abordagem vamos fazer para melhorar esse problema. Tá? Nem sempre a melhor opção é ir aos médicos alopáticos, que foi aquilo que nos ensinaram. Existem naturopatas, existem outro tipo de médicos e de medicinas que nós podemos escolher de forma a equilibrar o corpo de forma natural. Mas existem vários problemas que são detectados, problemas do fígado, essencialmente, não é só o fígado, mas o fígado é um órgão principal de desintoxicação do nosso corpo e quando aparecem estes sintomas é sinal que há algum problema. E é isso mesmo que eu vou aqui falar hoje. Se achares que o tema pode ter interesse para mais alguém, é só clicares no botão partilhar e partilhar com outras pessoas. Boa noite para quem chegou. Olá Isabel Alexandra. Olá Marília Gouveia. Olá Rosa Coelho. Hoje o tema não é esse, Rosa. Depois manda uma mensagem, está bem? Manda uma mensagem em privado. As dores das hernias discais é preciso mudar a dieta, primeiro que tudo, porque senão elas nunca vão passar. E existem alimentos super inflamatórios que a pessoa que tem hernias discais continua a ingerir que não devia, está bem? E é preciso aumentar os níveis de antioxidantes para as dores desaparecerem, porque os antioxidantes são anti-inflamatórios naturais, está bem? De forma natural, é isso que se tem que fazer e há mais uma série de atividades que se tem que fazer, está bem? Mas manda uma mensagem que eu falo consigo um bocadinho. Então, vamos lá. Se nós observarmos a parte antes de chegar ao pé da perna também e do pé, nós podemos, segundo este médico, detectar alguns problemas relacionados com o fígado e perceber que pode ser. Este tipo de abordagem tem uma alta percentagem de, se tu observares o que eu vou dizer, de teres este tipo de doença, mas não significa que seja. Tá? Mas existe uma enorme probabilidade de ser. Se nós olharmos para a parte de baixo da perna, antes de chegar ao calcanhar, e se tiver pequenas manchas, assim, tipo um picotado, digamos assim, às vezes parece borbulhas, vermelhas,
ou castanhas, pequeninas manchas, isso significa que tu tens um problema de má circulação sanguínea ou diabetes, mesmo não tenha sido ainda detectado, podes ter resistência insulínica. Aquilo que deves fazer num caso desses é ir ao médico e pedir um exame de resistência insulínica para medir os níveis de insulina e não de açúcar no sangue, porque é possível, já fiz um vídeo aqui a falar sobre isso, é possível detectar os diabetes 10, 15, 20 anos antes de vires a ter, se tu medires os níveis de insulina em jejum. Tá? É muito mais eficaz do que andar a medir o nível de açúcar, porque o teu corpo ainda produz insulina e o nível de açúcar baixa e tu não consegues detectar se for medido. Tá? Significa que há um problema no fígado. Manchas pequeninas, vermelhas ou castanhas, antes de chegar ao pé, na zona ligeiramente acima do tornozelo. Se houver esse tipo de manchas, significa que tu tens muito má circulação e ou diabetes, mas tens um problema no fígado. Está bem? Número 2. As varizes chamadas de aranha, não sei bem como é que isto se diz em português, mas nós chamamos de derrames, aqueles derrames que parece uma teia de aranha. Se tu tiveres isso na zona do pé, ou das pernas também, significa que tu tens o estrogênio, que é uma hormona, elevado, mais elevado do que o que devia, tá? Por causa de alguns alimentos que comes, etc. Ou tens o fígado muito, mas muito, mesmo muito intoxicado, quase ao nível de chegar àquilo que se chama uma cirrose hepática. Tá? Portanto, se tiveres este tipo de varizes, também tens que mudar a tua alimentação, tens os níveis de estrogênio elevado e tens a probabilidade de ter uma cirrose no fígado. Número 3. Os calcanhares secos. Esta eu lembrei-me, porque eu quando era mais novo tinha a parte do calcanhar sempre ressequido. Quem tem, sabe que tem. Né? Os calcanhares secos. Isto significa que há um problema no fígado, mas essencialmente em termos de nutrientes, há falta de vitamina B3 e tens os níveis de ômega 3 muito baixos. Tá? Portanto, é preciso aumentar isto, pelo menos, e tens um problema no fígado. Tá? Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Vou só aqui ler se chegou mais alguém, algum comentário. Clica no botão partilhar, se achares que isto pode ter interesse para mais alguém. Estas coisas não se aprendem nem na escola, nem na televisão. Olá, fala Simão. Olá, Margarida Santos. Olá, Maria de Fátima. Ok, Paula, nós vamos ter a oportunidade de falar brevemente. Eu posso lhe dar algumas dicas. Para quem tem, já é a segunda pessoa que fala aqui de hérnias, para quem tem qualquer tipo de dor, seja ela qual for, não pode ingerir, no mínimo, há outros alimentos, mas no mínimo não pode ingerir açúcar. Açúcares adicionados. Açúcar branco, açúcar amarelo, açúcar adicionados. O único açúcar que nós devemos ingerir é o da fruta, dos alimentos. Também tem açúcar. Tudo o que é açúcar branco é o pior veneno de todos. Adoçantes também vem ao diabo e escolha. E isso é uma das coisas principais que aumenta as inflamações e o risco de vir a ter outras doenças mais graves ainda, como por exemplo o cancro. Neste momento, interrompi um vídeo que estava a ver que se chama Os Segredos do Açúcar, em que mostra estudos que foram feitos sobre a indústria do açúcar, o açúcar, porque é que eles metem açúcar na comida. E se tu fores a ver, se fores ao supermercado, olhares para o rótulo dos produtos embalados, 99% dos produtos embalados leva açúcar adicionado. E isso é um problema gravíssimo. Está bem? Paula, pelo menos esse é o por onde nós devemos começar. Está bem? Não é fácil, porque o açúcar é uma droga, vicia. Mas eu também consegui começar a reduzir as quantidades e pouco a pouco a gente vai mudando os hábitos, está bem? Isso é a causa, isso aumenta muito o nível de inflamação do corpo. Quem tem dores sente mais, quem tem problemas
qualquer natureza vai sentir mais, porque todos os problemas são inflamações, começam por inflamações a nível das células. A inflamação é um processo natural de cura do nosso corpo, do nosso sistema imunitário. Quando dói, é sinal que está demais. Essa é uma das coisas. Está bem? Não é a única, mas em termos de... Olá, José Carlos. Olha, foi abaixo, já voltou. Obrigado pelos corações. Olá, Maria Virgínia. Dimas. Olá, Albina. E pronto, vou continuar. Já falei das manchas vermelhas ou castanhas, das varizes de aranha e dos calcanhares secos. Número 4. Comichão no pé. Na planta do pé, normalmente. Se tu tiveres comichão na planta do pé, eu lembro que há uns anos também tinha, muitas vezes comichão no pé, significa que tens uma intoxicação no fígado. O teu fígado não está a funcionar bem, não está a fazer o que tem que fazer, que é desintoxicar o corpo. É uma das funções principais do fígado. Tá? Significa que há aí alguma coisa. Se tiveres dor no pé, estou a falar de dor no pé, nem é no calcanhar, nem é na parte da frente do pé, é naquela zona do meio, não sei como é que isso se diz, é nessa zona. Se te doer nessa zona, alguém aqui há uns tempos atrás, num dos meus vídeos, queixou-se que tinha uma dor desse género. Se tu tiveres uma dor no pé, significa que há um problema de intoxicação no teu fígado. E agora, muito esperado e muito conhecido, o chulé, o mau cheiro dos pés. Os pés é um dos órgãos por onde o nosso corpo desintoxica, através da planta do pé. Tá? Quando existe, e eu também tinha, já não tenho há muitos anos, mas tinha quando era mais novo, quando existe mau cheiro nos pés, significa que há um problema no fígado também. Tá? Obrigado pelas corações. Se achares que isto é interessante, clica no botão partilhar e partilha com outras pessoas. Garanto que 99% das pessoas, mais de 99% das pessoas, nunca ouviu falar disto. Eu que estou na área, só tinha ouvido falar de 2 ou 3, portanto, de certeza que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar disto. Maria de Fátima, as frieiras é como está seco, passa-se alguma coisa, tá? Isso normalmente são problemas de circulação sanguínea, tá? O sangue desce e depois sobe. Nós temos o sistema circulatório, ele desce para os pés e depois sobe, tá? Se isso acontece, o corpo pode... Normalmente é excesso de toxinas, o corpo está desidratado. Nós temos falta temos excesso de açúcares, temos excesso de uma série de coisas e temos falta de água. A maior parte das pessoas, 90% das pessoas não bebe água suficiente. Temos falta de líquidos, temos falta de minerais, falta de ômegas 3, temos falta de vitaminas, nós temos falta de quase tudo. Se nós não tivermos equilíbrio no que comemos e compensarmos com alguns suplementos de qualidade, por exemplo, para as coisas ficarem melhores, nós estamos sempre com desequilíbrios. Não é? Umas pessoas têm mais que outras, mas nós temos que equilibrar. Tá? Através da alimentação nós conseguimos reajustar grande parte dos problemas. Mais de metade. Tá? Agora, os edemas. Quando nós temos aquele tipo de edemas, que para quem não sabe o que é um edema, é tipo as pernas inchadas. Tá? Que é o que as pessoas dizem. Isso é um problema de má circulação. Penso que a maior parte das pessoas sabe disso. Mas existe o edema, por exemplo, se nós clicarmos se nós pressionarmos assim com o dedo, e tirarmos uns segundos e tirarmos o dedo, fica a marca do dedo. Isso é acumulação de toxinas, líquidos que estão aí, que o sangue não está a circular bem e não consegue sair. Tá? Isso significa que há um problema no fígado. Não está a funcionar bem. Tá? Por último, muitas pessoas têm este tipo de coisas. Eu também já tive, já não tenho há uns anos também, mas também tinha bastante, fungos nos pés. Pé de atleta, aquelas micoses na unha, as unhas ficarem todas brancas.
nós temos assim a unha, não sei se dá para ver, temos a unha tem assim uma meia lua branca, não é? Quando nós temos um fungo, há um determinado tipo de fungo que mete a unha toda branca, ou seja, essa parte deixa de existir porque fica toda a unha branca. Significa que há uma disbiose enorme. Nós vivemos em sintonia ou em simbiose com bactérias. Nós precisamos de bactérias. As pessoas chamam bactérias boas e más. Na realidade, nós precisamos delas todas, mas se nós olharmos para isso desta maneira, 85% das bactérias que nós temos são boas e 15% são aquelas que se chamam más. Chamam-se más porque nós temos muitos maus hábitos que as desequilibram. O açúcar, que agora acabei de falar, é uma das piores coisas para desequilibrar. É o açúcar e os antibióticos. São as duas piores coisas para desequilibrar a microbiota intestinal que nós temos. E existem algumas destas bactérias que ficam excessivamente mais altas, quantidades maiores do que devia. Tá? Uma delas chama-se Cândida, que provoca, por exemplo, a candidíase, que já deve ter ouvido falar, porque eu, pelo menos, acho que há um anúncio na televisão que passa de um remédio químico para esse tipo de problemas. Tá? Isso é um problema que está no intestino, não é na zona onde aparece o problema, não é no pé, nem na vagina, nem em certos sítios onde aparece esse tipo de problema. É no intestino. E significa que há uma grande disbiose e há um problema também no fígado de desintoxicação. Tá? Na realidade, se nós olharmos bem para as doenças todas, quando existe algum tipo de doença, existe sempre uma disbiose. Sempre. Até uma simples gripe. Porque a gripe é um vírus, mas o problema nunca é o vírus, nem a bactéria que tu apanhas. Existem várias pessoas que vão ao mesmo sítio, que estão em contacto com o mesmo vírus ou com as mesmas bactérias, e uns ficam doentes e outros não ficam. Isto só tem a ver com o quão forte o teu sistema imunitário está. Tá? Isto é mais ou menos como a bateria de um telemóvel. Se tiver a 90%, a gente aguenta o dia todo com o telemóvel e temos bateria. Se eu sair de casa de manhã com a bateria a 10%, eu não vou aguentar o dia todo. Tá? E o nosso sistema imunitário é a mesma coisa. Se ele estiver forte, o vírus ou a bactéria que nós estamos em contacto tenta entrar no nosso corpo, mas nós temos o sistema imunitário forte que o combate. Ou seja, a gente não sente nada, mas se tiveres um sistema imunitário, por exemplo, a 50% ou 60%, o máximo que sentes é um ligeiro cansaço. E o teu corpo, vais dormir e bebes água e dormes e o teu corpo mata aquilo tudo. Tá? Quando o sistema imunitário está fraco, é quando nós ficamos doentes. Portanto, este assunto das bactérias é um assunto que eu tenho que aprofundar até um bocadinho mais no futuro, que é extremamente importante. Unhas, fungos nos dedos, nas unhas, também pode ser nas mãos, ou a unha branca, significa que há um problema no fígado também, mas há uma grande disbiose no intestino, que quase toda a gente tem, porque já tomou pelo menos uma vez na vida antibióticos, os antibióticos anti-vida, é o que significa, e a maior parte das pessoas hoje em dia, nós comemos antibióticos nas carnes, por exemplo, e depois vamos ao médico por uma gripezinha. Isto é o sistema imunitário fraco. É o que nós temos que fazer, é reforçar o sistema imunitário para não termos gripes. E existem formas de curar gripes de forma natural, sempre existiram. E nós vamos ao médico e a primeira coisa que nos dão é um antibiótico para uma dor de ouvidos, para uma dor de garganta, para alguma coisa. É sempre antibióticos. Eu sei, quando era novo tinha muitos desses problemas. E eu tomei muitos antibióticos, tá? Não é de admirar que eu também tenha uma série de problemas, porque antibióticos, comprimidos a toda a hora, isto vai dando cabo do fígado, vai prejudicando o corpo, não é? Portanto, em relação aos pés, as manchas vermelhas ou castanhas, as varizes de aranha ou derrames, os calcanhares secos ou as frieiras, comichão no pé, dor na planta do pé, o chulé, o mau cheiro, os edemas e os fungos, tudo isto tem aqueles pormenores todos que eu já falei, mas são problemas também
do fígado não estar a funcionar bem. Portanto, espero que tenhas gostado. Se por acaso tu tiveres algum deste tipo de problemas, é possível melhorar o teu fígado de forma natural. Plantas, ervas, suplementos, qualquer destes problemas que eu falei é simples e rápido de se conseguir melhorar. Se não acreditas, é normal. Se nunca viste, duvidas, como há muitos anos também duvidei, mas quando a gente vê, a gente passa a acreditar, não é? É possível melhorar destas coisas em muito pouco tempo. É possível. Se tu tens algum destes problemas, precisas de alguma orientação, vais mandar uma mensagem privada, eu falo contigo um bocadinho sobre o problema, dou-te algumas dicas de alimentação e mostro-te pessoas que melhoraram destes problemas todos e de muitos mais que eu não falei hoje. Está bem? Portanto, obrigado a todos pela participação, por estarem presentes, pelas partilhas, essencialmente. E eu volto amanhã às 21h30 para mais um tema. E pronto, e muito grato. E o resto, uma noite tranquila. E até amanhã. Tchau, tchau.